Olá, nós estamos aqui numa nova entrevista, ou num novo bate-papo, e hoje é um dia especialmente emocionante para mim, porque eu tenho uma ligação enorme com a nossa convidada de hoje. Eu tenho uma imensa satisfação em apresentar para vocês Valu Ribeiro, paulista, terapeuta de frequências de brilho, terapeuta de maná, professora de biodança e muitas outras coisas mais, todas relacionadas com esse caminho que nós escolhemos, que é o caminho do autoconhecimento, o caminho da busca de uma vida melhor e de uma sociedade mais humana também. Então, Valu, muito obrigada por ter aceito o convite e é um prazer estar aqui contigo hoje. Eu que agradeço. A honra toda é minha de estar aqui contigo, podendo me comunicar com outras pessoas sobre essa prática que a gente tanto aprecia, a gente respeita, e estamos com a intenção de propagar isso, fazer com que ela chegue para outras pessoas. Verdade. Uma vez que a gente conhece frequências de brilho, não dá para ficar com isso guardado numa gaveta, né? A vontade é abrir a gaveta, abrir as portas e levar isso para que a gente consiga chegar nessa massa crítica onde todos possam dar esse salto em direção à sua própria luz, né? Sim. Então, gostaria de te convidar, se tu tem vontade de compartilhar com a gente, como é que te chegou essa informação de frequências de brilho e o que que te fez, ou seja, qual foi aquela chavezinha que ligou, que deu o clique para dizer, eu quero fazer isso. Eu conheço a Sílvia a longa data, por um caminho que a gente faz juntas numa outra prática. E num determinado momento da minha vida, na busca de poder contribuir com a saúde de uma pessoa da minha família, eu perguntei à Sílvia, né? Porque eu já sabia que ela era uma terapeuta de frequências de brilho, perguntei a ela se ela conhecia alguma profissional aqui em São Paulo. E no momento que ela me comenta, né, me responde sobre a frequência de brilho em São Paulo, passados uns dias ela me veio com um chamado, que aí eu senti que os anjos estavam falando amém, porque para além dela me orientar sobre profissionais aqui na cidade, ela me ofereceu a oportunidade de poder fazer a iniciação nas práticas de frequência de brilho. Então, quando isso acontece, a minha vida dá uma guinada, porque eu ouvia falar à distância sobre a prática, mas eu nunca tinha nem recebido e nem sabia como ela acontecia. E no episódio do curso, que é um percurso longo de 10 dias, uma imersão onde a gente, em grupo, né, pessoas que se unem para receber todas as informações, a gente faz uma vivência que eu quero dizer para vocês que foi a experiência mais inusitada que eu vivi na minha vida. Olha só. Sim. Foram 10 dias de um mergulho para além de receber todo o conteúdo que é trazido no curso. Eu fiz um caminho inverso, um caminho para dentro, um caminho de percepção da minha própria existência, de percepção e sensibilização das minhas habilidades emotivas e das minhas é, energias. É uma coisa quase inexplicável, assim. Eu tive a impressão que eu tinha sido abduzida, né, para um espaço ainda consciente, né, de tudo que estava à volta, o ambiente, as pessoas, mas eu tive a impressão que, por um tempo, né, muito significativo, eu tinha toda a emoção, toda a razão voltada para mim mesma. Então, era possível observar
era possível sentir, ouvir através de todos os sentidos, mas a coisa mais importante e que eu guardo comigo foi conhecer o silêncio interior. Que lindo, que bonito isso, que importante, né? Que importante. Faz umas 2 semanas, um amigo me disse uma frase de um pensador da antiguidade chamado Epícteto, e a frase diz o seguinte: não fale se não é para melhorar o silêncio. E aquilo me tocou tão profundamente, né? Porque o silêncio, em geral, incomoda, porque o silêncio é muito revelador, o silêncio fala muito, né? E, Sim, e ele causa muito incômodo. E encontrar esse espaço de silêncio é incrível, né? É um momento de um salto evolutivo na nossa vida mesmo, né? Poder entrar nesse espaço de quietude absoluta. Aliás, nós temos um momento durante esse treinamento de 13 dias onde nós entramos num espaço de absoluta quietude, né? De não movimento. E isso é muito revelador mesmo, muito revelador. Sabe que com várias pessoas com quem eu tenho conversado, né, repetem essa máxima, né, de que 13 dias e nada será o mesmo, né? 13 dias, que é o tempo que dura esse treinamento, e tudo se transforma, né? E não é uma frase pueril, porque realmente nós passamos nesse treinamento por muitas experiências emocionais, psíquicas, espirituais e físicas também, né? É muito movimento físico de limpeza mesmo dos nossos canais energéticos e do nosso corpo físico. E uma grande transformação acontece aí, né? Eu não sei se tu sim. tem alguma experiência de alguma transformação física ou psíquica ou emocional que tenha te acontecido durante esse treinamento? São várias, né? São vários momentos, né, que eu percebi assim mudanças no sentido do aprendizado, né? E que em função da forma como eu vivo, nem sempre é possível colocar em prática, mas eu tenho a lembrança. E todas as vezes que eu acesso essa lembrança, me vem uma satisfação imensa. A sensibilidade fica muito aflorada, né? É, todos os sentidos que são estimulados pelos movimentos, pelos caminhos que a gente tem que percorrer, né? Dentro do mapeamento que é trabalhado no curso, as orientações, as falas que são compartilhadas de histórias pessoais nos momentos oportunos e da orientação que vem, né, do método. Então, eu tenho uma situação, eu vou narrar rapidamente duas situações que foram muito marcantes. Ah, De um percurso, né, feito para o aprendizado de uma das etapas do curso, eu estava próximo à maca, que é um equipamento que é utilizado, e o espaço tinha janelas para a natureza, que a gente fica, né, a concepção é um ambiente fechado, mas a gente tem conexão com as janelas, que dava visão para um grande jardim, e eu tive a impressão que eu estava dentro do espaço, mas também fora. Então, aí o sentido que me dá é de expansão, né? Porque o fato de ter o vidro, a janela, não me impedia de fazer relação direta com as árvores, com as flores, com o ar, com o sol, que estava do lado de fora. E isso me deu me trouxe uma grandeza, assim, né? De perceber e ter a consciência de que a gente é muito limitado na nossa expressão, né? Então, é. nesse momento, ficou muito forte, assim, e eu tenho feito isso às vezes, né, de me desdobrar, né, de estar num ambiente, mas podendo sentir a amplitude que a gente atinge a partir do momento que você está conectado. Isso é uma coisa. A outra experiência também durante o curso foi dos exercícios trabalhado em duplas, né, porque no curso, durante o curso as pessoas trocam experiências, trocam as terapias.
e a gente estava fazendo dos exercícios mais fortes, em que o companheiro tinha uma expressão do corpo que era o suor. E no momento que ele tocava sutilmente, que os exercícios são toques sutis, as gotas do corpo, né, dele, por causa do calor, batia na minha pele e eu sentia que aquilo era como um néctar, né, de cura. E eu fiquei com aquela sensação durante um tempo, eu não sei por quanto tempo durou isso, mas eu perdi a noção do tempo e espaço, através dessa sensação de sentir, né, a gota de suor da outra pessoa que pingava em mim, e isso foi de um prazer cósmico, assim, né? Eu tenho essa sensação e fico muito grata de poder ter vivenciado isso, né? A, de saber receber algo sutil. É tudo muito sutil e tudo muito complexo ao mesmo tempo, né? Denso, intenso, é, inexplicável, misterioso, mas de um prazer inenarrável. Não saberia nem explicar. Eu só sei sentir assim. E o sentimento é de gratidão. Que gostoso. Eu me sinto muito emocionada com esse teu relato, sabe? E os dois relatos, essas duas experiências, né, são a comprovação de que nós somos mesmo seres multidimensionais, como fala Christine Day, né? Christine Sim. Day, que é a fundadora do trabalho de frequências de brilho aqui, que revelou esse trabalho e trouxe esse trabalho até nós, né? E realmente o dentro e fora é uma convenção, né? E realmente o estar aqui, o estar ali, também é uma convenção dentro dessa estrutura tridimensional que nós vivemos, né? Que só tem dois planos, né? Agora, quando nós conseguimos acessar esse espaço de expansão da consciência, o dentro e o fora deixam de existir, tudo está acontecendo ao mesmo tempo, né? Uma simultaneidade, né? Então, uma gota de suor, que poderia ser uma coisa desagradável, passa a ser, nas tuas palavras, um néctar. Eu achei incrível essa tua percepção, né? É um alimento para o corpo, para a alma, para tudo que está acontecendo nesse processo do trabalho mesmo, né? Eu sei que é difícil de escrever em palavras, né? Passei por muitas situações dessas, mas a tua descrição é muito visual, né? Talvez porque, vou contar para vocês, Valu Ribeiro é fotógrafa, então talvez essa descrição visual tenha muita relação, né, com a própria profissão da Valu, né? E mais uma pergunta, Valu. Quando tu saíste do curso, né, já como terapeuta oficial de frequências de brilho, tu sentiste esse impulso de levar esse trabalho adiante ou tu não tinha intenção de ser terapeuta, querias fazer só um trabalho para ti? Ou tu começaste a atender pessoas e tal a partir da tua experiência e a partir desse momento de dizer, bom, agora eu sou terapeuta, eu tenho uma ferramenta nas mãos e posso levar isso adiante. Como é que foi a tua experiência ao sair desse processo dos 13 dias? Durante o curso, eu fiquei transitando entre o que eu faço agora, né? Com tudo isso que eu vivenciei. Meu maior desejo era poder mostrar para todo mundo. Só que tem o tempo, né? Tempo das pessoas, assim. O meu tempo, teve o meu tempo e o tempo das pessoas também. Mas a gana que dá é de sair e começar a oferecer, né, a possibilidade do contato com a proposta para todo mundo. Eu, eu saio do trabalho e no dia seguinte eu faço a minha primeira sessão, No dia né? seguinte, Termina no dia seguinte. Era o meu aniversário, né, no encerramento, e no dia seguinte eu tinha a possibilidade de oferecer, né, a sessão para uma pessoa que já estava há muito tempo num processo profundo de depressão. E aí eu conversei com o Silvio, avisei o grupo, se o grupo me daria um apoio, né, já que era tão inicial,
para que eu fizesse uma sessão, um intensivo com a pessoa que eu estava indicando, né. E assim foi, né. Então eu cheguei no ambiente onde estava a pessoa e eu acompanhei ela durante os 3 dias no processo que é indicado, na sessão que eu estava me propondo a fazer. E foi muito interessante, porque ela vinha de um percurso de saúde muito ruim, com tratamento com medicamento, enfim, e as terapias que estavam sendo oferecidas estavam apoiando, mas nesse dia, né, logo após o término do curso, eu disse a ela, né, eu conheci uma nova terapia e eu quero te oferecer. E ela recebeu aquilo, né, de bom agrado, sim, e o curioso que, passado uns dias, ela me fez uma pergunta, sim. Ela me disse: "A gente vai poder continuar fazendo o o tratamento?" Ela chamou de tratamento. Eu falei: "Sim, todas as vezes que você me solicitar, eu estou à disposição." Isso nunca mais aconteceu, porque ela mora num outro estado, mas ficou o registro disso, né, que no dia seguinte, pós o curso, eu já tinha o desejo e foi possível realizar uma sessão, do qual eu entendo que foi cura para mim e para ela, né, no momento oportuno. Depois É. eu tive outras pessoas. A segunda experiência, logo após o término do curso, foi atender uma pessoa próxima que tinha reclamações de dores nos pés, em função do desgaste, por ser uma atleta. E aí eu ofereci a ela as sessões, né, o intensivo de frequência de brilho, e assim se fez. O curioso é que essa pessoa é super agitada, tem uma vida intensa, e durante as sessões, para além da prática, né, que estava sendo, intencionada em relação à reclamação dela, eu percebi que ela fez também um caminho de relaxamento, assim. Os momentos, né, da aplicação, ela adormecia, dormia, e isso foi muito interessante. Ela relatou isso, nos momentos que falava: "Nossa, consegui dormir", coisa que eu não estava fazendo há algum tempo. Então, o que eu entendo, né, sobre a grandeza desse método, dessa prática, é que ela não fica só no específico, ela amplia, né? Ela vai para lugares e espaços da pessoa em relação à situação que está vivendo, que às vezes a pessoa desconhece, e nós, enquanto terapeutas, só somos ponte, né? A gente tem a sensibilidade, tem a disposição, mas o que acontece vai para além do nosso entendimento racional. É verdade, como terapeutas, porque em geral nós procuramos um médico ou um terapeuta, procuramos ajuda esperando que a pessoa nos cure, né? Que a ajuda venha de fora, que o outro seja o salvador de mim mesma, né? E frequências de brilho, ela nos mostra um outro caminho, ou seja, ela nos coloca num lugar de terapeutas que nós somos apenas mostradores de caminho, né? Nós apenas abrimos portas, abrimos os canais, mas é a própria pessoa quem processa tudo isso que acontece e realiza essa cura ou essa transformação em si mesma, né? Então é bem importante isso, porque não é um processo tradicional, né? Não procurar um terapeuta de frequências de brilho, esse terapeuta vai te dar a pílula da felicidade, né? Vai abrir portas e muitas coisas podem acontecer nessas portas abertas, né? E esses relatos são muito importantes para a gente ver como fisicamente o processo acontece também, né? E acontecem transformações aí. São inúmeros casos que nós temos, e no mês passado, nesse bate-papo, conversamos com uma terapeuta de frequências de brilho também, que há muitos anos tentava engravidar, não conseguia, e depois de fazer um tratamento com frequências de brilho durante um longo período, sem ter a intenção de, ela se viu grávida, né? E está aí esperando a bebezinha que daqui a pouco vai estar compartilhando a vida conosco. Então são muitas experiências preciosas que acontecem aí, né? Em níveis muito profundos de
curas, às vezes, ancestrais e que nós carregamos, né? Das nossas crenças, das nossas ideias preconcebidas, e nós temos a oportunidade aí de abrir isso e dizer, bom, o que que eu tenho agora, né? Como eu vou renascer para esse novo momento da minha vida sem toda essa carga que eu trago junto, né? E pode ser muito surpreendente o que acontece aí, né? Bom, Valu, muito obrigada por estar aqui nessa conversa gostosa com a gente, e realmente foi muito gratificante ter presenciado esse teu processo durante os 13 dias que nós estivemos juntas, né? E ver tudo que foi se revelando aí. E depois disso tivemos a oportunidade de estar juntas novamente em cursos de frequências de brilho, né? Cooperando, trabalhando juntas. E, bem, espero que outras oportunidades surjam de novo para nós estarmos cooperando dentro desse processo de frequências de brilho. Assim que muito obrigada e seguimos. A jornada não termina aqui. Seja feita a vossa vontade. Então tá, um beijo grande, e Outro, para querida. vocês que estão conosco nessa conversa, saibam que toda semana nós teremos um bate-papo com uma pessoa que passou por processos intensos destes 13 dias de frequências de brilho, onde nada será como antes. Até o próximo encontro.